pessoalzinho, tudo certo? Nesse vídeo vai fazer uma pequena revisão sobre gases, tá? E também sobre as variáveis de estado. E a equação, a gente vai chegar na equação de Clapeyron. Clapeyron. Então é o seguinte, pessoal. A gente viu que um gás ele é uma fração que da matéria que é caracterizada por uma fase fluida. E ela é determinada por três variáveis de estado, que são a pressão, o volume e a temperatura. Tá? A temperatura a gente viu que é o grau médio de agitação dessas moléculas, então quanto é o grau médio. Pode ver que a gente tem algumas mais lentas e algumas mais rápidas. O grau médio é a temperatura. O volume é o espaço do recipiente ocupado e a pressão é a força que essas moléculas batem sobre a área do recipiente. Então, vai ser a pressão. E a gente viu, pessoal, que se eu manter a temperatura constante, diminuindo o volume, aumenta a pressão, tá? E se eu diminuir o volume, aumentar o volume, diminuir a pressão. Então, pressão e volume são inversamente proporcionais. A gente viu que deixando o volume constante, aumentando a temperatura, aumenta a pressão, tá? Diminuindo a temperatura, diminuindo a pressão, são diretamente proporcionais. E aqui nós temos a pressão constante. Se eu aumentar a temperatura, o volume aumenta, porque volume e temperatura são proporcionais, tá? E aí, o que a gente viu depois? A gente chegou isso na questão da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron ela vai relacionar não a transformação gasosa, mas sim as propriedades, as variáveis de estado, volume, pressão e temperatura, e a massa de gás contido aqui. O número de partículas também, né? Na verdade, contido aqui. O que a gente viu lá? Que quando eu mudo a temperatura, por exemplo, deixa eu ver, só mudar aqui, ó, nada constante. Se eu aumentar a temperatura, tanto o volume quanto a pressão vão mudar, tá? Então muda tudo, tá? Vamos reiniciar aqui, acho que é melhor para ficar isso. Então quando você muda, quando você mantém nada constante, que é o caso mais próximo, se eu aumentar a temperatura, por exemplo, vai mudar tanto a temperatura quanto a pressão, muda o volume, quer dizer, tudo muda. Então, e essa quantidade que vai ser proporcional ao que está aqui dentro, né? A quantidade de moléculas que está aqui dentro. E aí, se você diminui a temperatura, diminui a pressão também. Então, tudo isso aqui influencia. Mudando qualquer uma das quatro propriedades influencia. Se eu venho aqui e coloco mais moléculas, vai mudar também, tanto o volume, a pressão e a temperatura, tá bom? Beleza? E assim, pela equação de Clapeyron, também independe do gás colocado. Então, eu posso vir aqui e colocar outro gás, tá? O que vai depender, como a gente está considerando um gás ideal, o que vai manter aqui é a questão da quantidade de partículas aqui dentro, não o gás, porque a gente está considerando o gás ideal. Belezinha? Aqui é só uma revisão e aí na próxima aula a gente finaliza esse conteúdo. Beleza? Até mais, um abraço. Tchau, tchau.